Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra da Jane Austen, desta vez Sanditon. Essa cópia que eu tenho aqui possui duas obras, tá? Que é Lady Susan e Sanditon. Lady Susan eu vou comentar em uma outra ocasião. Hoje nós vamos falar sobre Sanditon. Sanditon é uma obra inacabada da autora, né? Uma vez que ela veio a falecer antes de ter concluído a trama. Mesmo assim, é muito interessante, é uma obra muito interessante de se ler. Mesmo sendo um texto inacabado, é sempre bom ler Jane Austen, até porque ela estava indo por um caminho tão interessante, tão diferente, e deixa as margens assim, né, para a nossa imaginação, para o que viria a acontecer depois, que é muito interessante a gente ler. É uma obra inacabada, ela acaba abruptamente, ok? Mas ela já deixa o terreno preparado, ela deixa os personagens muito bem estabelecidos e parecia que ia ter assim, um desfecho diferente, interessante, talvez até uma reviravolta, e a gente só fica imaginando o que ela estava pensando para a obra, mas é muito legal a gente acompanhar a história em si e ficar imaginando depois, né, qual teria sido o desfecho. Mas é bom acompanhar, de qualquer forma, a narrativa é uma narrativa muito fluida, muito interessante, tudo acontece muito rápido, tem uma dinâmica, é muito bom acompanhar. Os personagens são interessantes, os personagens são cativantes, a história é diferente, não tem aquela coisa, sabe, aquele, não, é romance, apesar de que obviamente temos romance, mas tem aquela pegada mais ácida, tem aquela pegada realmente de crítica social, aquela coisa toda, o papel da mulher, enfim, esse monte de coisa. Então, é interessante de se acompanhar. Os assuntos, os temas que ela vai abordar aqui também é diferente. Ela vai levando uma pegada diferente e você vai entender conforme eu for comentando. A nossa história, então, vai começar quando o Sr. Parker, juntamente com a sua esposa, sofrem um acidente, tá? Eles estavam indo em uma viagem, eles tinham um destino específico, eles estavam indo para Willingdon para buscar um médico para a sua cidadezinha, de onde eles vieram. Era uma cidade ali litorânea, um lugar ali que eles moravam ali próximo ao mar, e eles viajaram de longe para buscar um médico, para convencer, né, um médico a ir morar com eles para ser o médico oficial daquela pequena comunidade ali, que era Sanditon. Chegando a este lugar, eles sofrem um acidente ali no meio do caminho, um acidente na carruagem, eles caem e tudo mais. A esposa dele não sofre nada, mas ele quebra o tornozelo, né, e tem um acidente ali, ele se machuca. E eles são recebidos por um senhor muito simpático, o senhor Haywood, que vai cuidar deles, vai permitir que ele fique um tempo ali até se recuperar e tudo mais. Só que nessa história ele vai ficar meses ali, né, morando com esse senhor Haywood. O que vai acontecer então? Eles vão ter uma amizade legal, vão desenvolver uma amizade muito bonita, muito interessante e tudo mais, né? Esse senhor Haywood é muito solícito, é muito simpático, então, né, os personagens ali vão sendo todos apresentados, vão sendo apresentados também a Charlotte, que é a filha desse Sr. Haywood, e tudo mais. O Sr. Parker, então, né, a partir do momento que ele é recebido ali naquela casa, né, que ele sofreu aquele acidente, ele é levado lá para a casa do Sr. Parker para ser tratado e tudo mais, ele vai dizer, tá, mas onde é que eu estou? Eu estava indo para Willingdon. Eu não estou em Willingdon. E ele disse, não, né, o Sr. Parker falou, ou melhor, o Sr. Haywood falou, não, você não está em Willingdon. Existe sim uma outra Willingdon, mas é um outro lugar, você está muito longe, né? É uma outra comunidade e você está longe. Aqui o senhor está no fim do mundo, não há médico, nem sequer para tratar o seu pé, porque ele tinha chamado, né? Não, eu estou bem, eu só preciso que o senhor chame um médico, né? Um cirurgião aí para ver o meu pé e logo eu vou ficar bem. E aí ele diz, não, meu filho, você está no fim do mundo aqui também, não tem médico, não tem, esquece. E aí então, né, nessa história toda, o Sr. Parker vai contar, né, o motivo da viagem dele. Vai falar que justamente ele tinha saído de Sanditon na intenção de chegar até esse lugar e chamar um médico. E durante toda a estadia dele lá, né, na casa do Sr. Haywood, o Sr. Parker vai falar, né,
como Sanditon, né? É um lugar maravilhoso, é uma cidade pequenininha, não é conhecido, mas os ares de lá são assim curativos, têm um poder curativo, as águas de lá têm um poder curativo e não sei o que, pessoas, né, doentes que passam um tempo lá, né, tem a sua saúde recuperada, porque é um lugar muito bom para se viver, é um lugar muito bom para a saúde e tudo mais, como se, óbvio, né, a gente já sabe, claro, contato com a natureza, o ar, o mar, estar em contato, aquela paz, é claro, né? A pessoa se sente melhor, né? Mas enfim, né? E ele fica fazendo aquela propaganda, que lugar maravilhoso que é Sanditon. E nisso vai se passar o tempo, os meses, ele vai melhorar e vai voltar, logicamente, para sua casa, vai voltar para Sanditon. Só que quando ele vai, ele convence também a filha mais nova ali, né, do Sr. Haywood, a ir com ele, a Charlotte. Então ele volta para casa levando juntamente com ele a Charlotte. E chegando lá, é claro, ele vai contando toda a história da cidade, como é que funciona, as pessoas, assim, uma cidade pequena, todo mundo ali se conhece e tudo mais, né? E aí que vai acabar a nossa história. Simplesmente vai acabar assim, com a Charlotte chegando, né, em Sanditon e sendo apresentada ali à sociedade. Então nós já vamos ver ali o que a Jane Austen ali estava formando, né, pensando. Por exemplo, quando a Charlotte chega lá, ela vai conhecer a senhora Denham, que é uma senhora poderosíssima, uma senhora já idosa, e ela é ali a poderosa da cidade. Que ela tem influência, ela tem dinheiro, ela tem poder e tudo mais. É uma viúva, né? Uma viúva do Sr. Henry, que ela deixou ali com muito dinheiro. Ela pegou então para criar o filho não, ela pegou para criar o sobrinho do falecido marido, né? Que é o Edward. Pegou ele para criar ainda pequenininho. E também ela criava a sobrinha dela, né, uma sobrinha por parte dela, que era a Charlotte, mais ou menos também da mesma idade. Então aí a gente já vai até ligando os pontos, né? E isso é uma prática muito comum, né? Assim, pessoas mais ricas pegarem para criar parentes, né? De irmãos, né? Pegar sobrinhos e de parentes assim com menos condição financeira. Isso era uma prática comum. Nós vamos ver isso muito também nos livros ali das irmãs Brontë, né? Isso acontecendo. Pessoas que vão morar em casa de parente mais rico. Então é isso. Esse é o esquema montado. E nós vamos perceber, né, que vai haver por parte do Edward ali um certo interesse amoroso na Clara, apesar de eles serem parentes, aquela coisa toda, foram criados juntos, foram criados como irmãos, e de fato eram, porque quando a pessoa pegava alguém para criar, elas adotavam efetivamente aquela pessoa, né? Eles seriam herdeiros ali, no caso, né? Tanto a Clara quanto o Edward. Só que o Edward percebia que, assim, a Lady Denham, né, tinha lá a sua preferida, que era justamente a Clara, e ele tinha ciúmes disso. Então aí a gente já não sabe se era um amor verdadeiro, se realmente ele gostava da Clara, se havia um interesse nele, ou se era isso realmente se aproximar dela mais para também cair nas graças da velha. A gente não sabe também se tinha algum interesse futuro, né, pensando ali na herança, alguma coisa assim, porque a história vai sendo levada para esse lado. No livro não fala nada, mas eu acredito que aqui a Jane Austen estava preparando um caminho para isso, que em algum momento essa velha iria morrer, e aí ia ter aquela coisa, né, provavelmente até ali um triângulo amoroso entre o Edward e a Clara. Não sabemos se a velha iria morrer, talvez, e deixar tudo para Clara, e aí ele ia ficar dividido entre a Clara, né, entre a Clara, um amor ali por interesses, e um amor verdadeiro que talvez, né, já tá até aqui pensando que talvez ele fosse sentir ali pela própria Charlotte. Eu creio que ia haver ali esse triângulo amoroso na jogada, porque até então o interesse dele, deixa claro, o interesse dele, num primeiro momento, realmente era a Clara.
E eu acredito que isso, a partir do momento em que a Charlotte foi introduzida à sociedade, foi introduzida ali à casa dos Denham, eu acredito que aos poucos esse interesse dele iria mudar ou ficar um pouco abalado, e não sei. Porque a Clara, então, ia ter ali aquelas ideias, sabe? Poxa, é um lugar tão lindo, é um lugar tão bonito, e de fato, aqui é tudo muito bom, é um paraíso verdadeiramente, né? Que é um paraíso, mas é um paraíso que podia ser explorado. É um paraíso onde a gente podia ter hotéis aqui, sabe? Para receber as pessoas e tudo mais. Isso ia gerar dinheiro e não sei o que para a sociedade e tal. Então eu creio que a nossa história termina aí, mas eu acredito que ela estava levando realmente aí para esse lado. O que queria acontecer com a Clara? Qual a relação dela ali com a velha, provavelmente, ou com o Edward? Qual seria o peso da Clara ali naquela sociedade? Será que a velha iria morrer e ela ia se casar com o Edward, provavelmente se tornar a dama poderosa da sociedade, né? E uma mulher empoderada, né? Para a época, colocando em prática todas aquelas ideias, gerando riqueza ali para a comunidade e tudo mais, tornando Sanditon um lugar conhecido, tornando Sanditon ali um lugar próprio realmente para turistas e tudo mais, né? Um lugar visitado, um lugar conhecido, renomeado e tudo mais. Então, a gente não sabe, mas eu acredito que ela estava levando para esse lado, e aparentemente é muito, muito interessante, sabe? Essa questão aí da saúde, né? Enquanto realmente ela pega nesse ponto aí, né? Do quanto é bom para as pessoas estarem aqui nesse ambiente que é saudável, que é curativo, que é não sei o quê. Isso contrastado com, vamos dizer assim, a hipocondria, não é, dos parentes ali do Sr. Parker, porque quando ele foi buscar um médico, ele estava pensando também nos seus parentes, nos seus irmãos ali. E olha só o que ele vai dizer a respeito, né, de uma das irmãs dele. Mandaram uma carta, esse tempo todo, esses meses todos ali que ele ficou ali na casa do Sr. Haywood, né, ele recebeu uma carta e falando, né, que a gente estava mal, estava passando mal, e não sei o que, mas isso não era nenhuma novidade, que aí ele vai dizer aqui, ó, numa carta para ele. Ela tem sofrido muito com dores de cabeça e 6 sanguessugas por dia, durante 10 dias seguidos, a aliviavam tão pouco que achamos correto mudar as nossas medidas. E eu, estando convencida ao examiná-la, de que grande parte do mal estava em suas gengivas, a persuadi a atacar o distúrbio ali. Por isso, ela já teve 3 dentes extraídos. E está decididamente melhor, mas os seus nervos estão bastante perturbados. Ela só consegue falar em sussurro e desmaiou umas 2 vezes esta manhã. Então, e por aí vai. É interessante, né? Olha os métodos, né? Aliviar a dor de cabeça com sanguessugas. É interessante. Então, vale muito a pena ler. Volto a dizer, é uma obra que começou com certo clima, ela começou desenvolvendo ali o pano de fundo, preparando ali a trama, preparando a narrativa, não é? Para que ela pudesse começar a trabalhar, só que quando ela ia começar a trabalhar, desenvolver a trama, realmente aí acaba a nossa história, né? Isso é muito chato, muito triste, mas é muito interessante de você ler, ainda que seja uma história inacabada, e depois você imaginar, tirar suas próprias conclusões, o que teria acontecido, qual teria sido o futuro ali dos nossos personagens, né? Principalmente a Charlotte, e qual o destino que teve ali a cidade de Sanditon e tudo mais, as melhorias que foram tomadas na cidade e essa coisa toda. É um livro que vale a pena, tá? Depois eu volto, a gente comenta um outro livro que é Lady Susan. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha até agora e até a próxima.